Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais de geometria estudando propriedades de um triângulo qualquer. Vamos falar nesse vídeo sobre duas propriedades importantes sobre triângulos. Antes disso, vamos relembrar os elementos de um triângulo. Primeiro, os vértices, representados por letras maiúsculas A, B e C. Os lados, que estão aqui representados, né? Dessa maneira, com um tracinho em cima, é AB, BC e CA. São os segmentos que ligam os vértices, né? São os lados. Temos também os ângulos internos, que aqui é na cor azul, certo? É representado por letras maiúsculas, A, B e C, com acento circunflexo. E temos ainda os ângulos externos, que aqui na figura vocês estão vendo, são ângulos que estão na cor amarela. Então, todo triângulo tem esses ângulos externos. Eles são obtidos através do prolongamento dos lados, né? E aí é um ângulo que está fora do triângulo. Observe que y mais a é igual a 180 graus, porque forma um ângulo raso, certo? Se eu juntar um ângulo amarelo desse com um azul, sempre forma um ângulo de meia-lua, né? A gente chama de meia-lua, ou meia volta. Então, é um ângulo raso, mede 180 graus. Então, Z mais o ângulo B, juntando as duas medidas, também dá 180 graus. E X mais C também dá 180 graus. E só para relembrar, a gente sabe que a soma dos três ângulos, A mais B mais C, também é igual a 180 graus, certo? Agora vamos à primeira propriedade. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então prestem bem atenção a essa propriedade. Você tem aqui o ângulo X, que é o ângulo externo, certo? Ele está fora do triângulo, é o ângulo azul. E tem dois ângulos que são A e B. Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo B, eu vou obter esse ângulo X, certo? É isso que está dizendo a propriedade. Olha só, x é igual a mais b, correto? Então vamos entender por que acontece isso. Vamos fazer aqui uma demonstração. Se você pegar o ângulo C, que é o outro ângulo interno, você observa uma coisa, que formou aqui um ângulo raso, né, de meia volta. C e x formam 180 graus. Por outro lado, a gente sabe que A mais B mais C, que são os ângulos internos, também é igual a 180 graus, certo? Então, se essas duas igualdades são correspondentes, né, o primeiro membro de cada uma serão iguais. Olha só, se x mais c é igual a 180 e A mais B mais C é igual a 180, então eu posso dizer isso, que x mais c é igual a mais B mais C. Correto? Então você observa que dá para cancelar o C. Né? Cancelando o C, olha só o que sobra. X de um lado e do outro lado A mais B. Então isso é uma maneira de você mostrar por que essa desigualdade é válida. Ela é verdadeira, certo? Então vamos ver aqui dois exemplos. De acordo com a figura abaixo, determine a medida do ângulo X. Então, se eu tenho ali 70 graus e 60 graus, como sendo dois ângulos internos, e não são vizinhos de x, então eu posso dizer que x é igual a 70 mais 60, que dá igual a 130 graus. Descobrimos o x, certo? Outro exemplo. Temos aqui um triângulo retângulo, lembrando que o quadradinho com o ponto vale 90 graus, né? Nunca vem no exercício dizendo que é 90, você tem que deduzir, lembrar. Então, x é igual a 90 mais 42, que são os dois ângulos internos, não adjacentes a x. Somando, você obtém x que é igual a 132 graus. Não é simples essa propriedade? Então, agora vamos à segunda propriedade. Em todo triângulo,
o maior lado é oposto ao maior ângulo. Assim como o menor lado é oposto ao menor ângulo. Olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho um triângulo qualquer, certo? Vale para qualquer triângulo isso. O que é que está dizendo essa propriedade? Que o ângulo maior, né, o maior ângulo ali, que está de vermelho, ele é oposto, o oposto é que está na frente, certo? Do maior lado, que também está vermelho. O menor lado, né, também está oposto ao menor ângulo, está aqui. E vice-versa, certo? O menor ângulo ele é oposto ao menor lado. Vamos aos exemplos? No triângulo escaleno, CDE, qual é o maior lado dele? Então você tem aqui, né, o maior lado, né, você vai observar qual é o maior ângulo, né? Para você descobrir qual é o maior lado. Então você observa que 84 graus é o ângulo interno maior. Ele é oposto a quem? Ao lado CD, não é isso? Então, qual é o maior lado? CD. Está aqui. Outro exemplo. No triângulo abaixo, qual é o ângulo menor? Então você observa que tem as medidas. Em vez dos ângulos, tem as medidas. Qual é a menor medida? É o lado BC, né? Que mede 3,6. Ele é oposto a que ângulo? Ao ângulo A. Então, qual é o menor ângulo? É o ângulo A, certo? Então está respondido. É bem simples também essa propriedade. É só você observar o triângulo e descobrir o lado oposto ou o ângulo oposto. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essas duas propriedades, né? Um bom estudo e até a próxima.